Fala galera, beleza? É, eu vou dividir essa resolução em cinco partes, tá? Eu acho que vai ficar melhor para ir pegando as ideias e os conceitos. Então, nessa primeira parte, eu vou fazer, obviamente, a primeira parte, o level um, tá? Então, a ideia aqui é a gente praticar como é que a gente percorre, faz o loop e itera sobre os arrays, tá? É a gente pegar a manha de como é que a gente é, vai percorrer os arrays e procurar informação, enfim, trabalhar com aqueles itens nos arrays. Beleza? Então eu vou começar fazendo direto as questões. E aí, eventualmente, se eu precisar, eu explico um pouco melhor cada parte, tá? Então, a primeira questão diz: dado o array de inteiros, e aí ele mostra o array, imprima todos os valores do array um por linha. Beleza. Então, como eu falei, a ideia aqui é a gente aprender a percorrer, né? Então, o que é que ele quer que a gente consiga fazer aqui? Que a gente olhe para o array e consiga ir item a item, imprimindo as informações que estão salvas nesse array. Tá bom? Então, eu vou copiar aqui, só para não ter que digitar. E vamos lá como é que a gente vai fazer isso. Então, eu criei uma classe aqui chamada resolução B1, que vai ser a classe para resolver esse bloco 1 de questões. Obviamente, eu preciso do meu main aqui dentro, tá? E é, eu cheguei a resolver uma questão assim, então eu vou usar a mesma ideia. Eu vou criar métodos e cada método é a resposta de uma questão, tá bom? Então aqui lá eu tenho o main e aqui eu vou ter o é, public void q1, por exemplo, onde eu vou resolver somente a questão 1, tá bom? Então ele me fala que eu tenho esse número de esse array aqui e o que é que eu vou precisar fazer para iterar sobre o array. Bom, ele já trouxe o código aqui, mas ele está trazendo o código de outra resposta. Então, o que eu quero fazer aqui é o seguinte: primeiro a gente vai ter que usar o for. Né? A gente sabe que para poder percorrer o array a gente tem que usar o for. Para poder iterar sobre o array a gente usa o for. E aí a gente vai usar o método que a gente aprendeu até hoje, que é declarando um inteiro, que é o começo do meu ciclo de para percorrer o array. Ele vai começar da posição zero, ele vai até o tamanho desse meu array, tá? E aqui a gente tem que lembrar que isso é um atributo, então eu não chamo como método, eu chamo assim direto, e eu vou de um a um. Beleza. Se o meu objetivo é só imprimir, então eu vou usar o sout para imprimir números na posição que eu estou atualmente percorrendo o array. Então ele começa do zero, ele vai imprimir números na posição zero. Quem é números na posição zero? 10. Quem é números na posição um? 20. E por aí vai. Então ele vai imprimir todos esses. Como eu tinha comentado com vocês, algumas pessoas me falaram que não tá tendo dificuldade de usar o Java na máquina e tal. Eu falei, procura um ambiente remoto mesmo para fazer. Então eu vou usar o ambiente remoto só para vocês verem que funciona direitinho, tá bom? Mas qual é a ideia aqui? Eu vou criar um objeto desse meu tipo resolução B1, tá? E vou chamar esse método Q1, tá bom? E aí ele vai iterar sobre esses itens e e imprimir para mim o array na ordem que a gente solicitou, tá bom? Então ele imprime todos os valores que estão no array, tá? Como é que funciona? Ele vai olhar para o array, né? Vamos botar aqui as posições do array. Ele vai olhar para o array e ele vai começar com i igual a zero e vai aumentando. Então a gente lembra que esse começo aqui é a posição zero, esse aqui é a posição um e por aí vai, tá? 2, 3, até chegar ao final do array, tá? Então, beleza. Vamos ver executando aqui agora. Como eu falei para vocês, eu sugeri que vocês fizessem online para quem estava tendo dificuldade. E aí eu achei esse aqui. Pode ser qualquer um, tá? Não tem problema nenhum. Então eu vou só limpar isso aqui e vou colocar, toda a resposta que está lá no nosso
na nossa questão 1, tá? Eu chamei de gabarito aqui porque eu vou usar ele para todos. Então, eu criei o meu objeto e quando eu chamar o meu método Q1, ele vai me devolver todos os itens que estão nesse array números, tá bom? Então aqui a gente tem nosso output, nossa saída. Então ele foi item a item, pegou o item na posição 0, imprimiu, na posição 1 imprimiu e assim sucessivamente, tá bom? Então questão 1 tá ok. Beleza, vamos para a questão 2. Mesma coisa, eu vou criar um método Q2 que vai utilizar o array 5, esse array aqui, tá? De novo, eu vou copiar esse array. Então, esse meu array aqui vem para cá e eu vou exibir a soma de todos os elementos. Então, aquele código que ele mostrou ali, por acaso, servia para isso aqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma variável onde eu vou armazenar a soma desses elementos para depois imprimir. Então, eu vou chamar de soma mesmo, tá? E aí o elemento neutro da soma é zero, né? Quando a gente soma com zero, não altera o resultado. Tá bom. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou... E aqui eu vou... Ele trouxe uma sugestão, mas eu vou escrever por extenso só para facilitar o entendimento, tá? Então, nessa minha variável soma, eu vou colocar o valor que eu tenho em soma mais o item que eu tenho na posição que eu estou percorrendo naquele momento, tá? Então, ele vai começar na posição 0, vai somar o 5, 0, né, que estava aqui, mais 5 da posição 0, e vai repetir isso até acabar as posições. Então, ele vai somar 5, mais 8, mais 12, mais 3, por aí vai. Depois, ele só faz o quê? Opa, perdão, é o hábito do PHP. Depois, ele só faz imprimir a soma. Não foi isso que a gente pediu? Foi. Então, vou pegar aqui, vou fazer a mesma coisa, criar esse método lá nesse compilador de novo. Vocês podem achar qualquer um, tá? Eu achei esse aqui para mim resolveu, então eu usei ele. Tem o Q2. Vou chamar quem aqui agora? Q2. Então ele vai somar e exibir o valor da soma, tá bom? Pronto. Soma 35. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão. O array, de novo, vou copiar, né? Para a gente não precisar digitar. E eu vou exibir apenas os números pares, tá? Como é que eu faço para exibir os números pares? O que, é que a gente usa para definir os números pares? São os números que são divisíveis por 2 e tem resto zero. Então eu divido 10 por 2 dá 5 e não sobra nada, tá? Então a ideia aqui é a gente trabalhar com essa ideia. Como é que eu vou verificar se aquele número é par ou ímpar? Deixa eu só verificar quais que eu tenho que imprimir mesmo. Eu tenho que imprimir todos os pares, números pares. E só tem número par, né? Então vou mudar aqui um pouco. Vou alterar aqui, tá? Opa. Só para a gente ver ele exibindo, é, filtrando, né? Só para a gente ver ele filtrando esses itens do array. Então, caso o meu número naquela posição, opa, pulei uma etapa, né? Eu vou para cada item do meu array testar se aquele número na posição que eu estou atualmente, então na posição 0, por exemplo, 1 é divisível por 2 e sobra 0. Se for, então aquele número é par. Se ele for par, eu consigo imprimir o número na posição que eu estou atualmente. Então, meu objetivo é imprimir os números que são pares, né? Então, aqui eu consigo verificar. De novo, vou começar da posição 1. Vou testar 1 dividido por 2 dá resto zero? Não, né? Então, se não dá resto zero, eu eu olho e verifico. É uma divisão exata que não dá resto zero. Então, quando eu faço isso, não é uma divisão exata, né? Eu verifiquei. Então, eu vou imprimir só aquele número. Beleza. Vou pegar aqui a questão 3 e vamos verificar se está filtrando direitinho. Eu vim aqui, vou adicionar essa questão 3 e vou chamar ela aqui. O que é que ela vai dar?
4, 8 e 10, tá? Se a gente quisesse melhorar um pouco, a gente poderia voltar para lá, chegar melhor para ver para digitar. A gente poderia aqui colocar uma informação, o número, opa, na posição I, hum, e aí é um número par. Pronto. Vamos levar para lá. A gente só está adicionando uma informação, né? Então aqui, beleza. Vou executar. Quando eu executar, ele vai dizer: o número na posição 1 é número par. Tá certo? Tá. Porque essa é a posição 0, essa é a posição 1. E por aí vai. Tá bom? Beleza. Questão 4. 3. 4? Deixa eu ver. 4. Questão 4. A gente já começa a usar o array-list, né? A gente sabe que dinamicamente ele vai aumentando o tamanho conforme a necessidade. Então eu vou criar o array-list, vou adicionar o valor 10, 20, 30, 40 e exibir todos os elementos. Tá bom. Então vamos lá na questão 4, né? Então aqui, opa, não, perdão. Aqui na questão 4 eu vou criar um array list, não é isso? Array list. E a gente vai criar de inteiros, correto? Porque aqui a gente especificou que vai adicionar 10, 20 e 30. Não é isso? Ele fala o nome? Não. Então, lista. Igual a new array list. Tá bom? E aí eu tenho o meu um array list de inteiros. E aí ele pede para adicionar. A gente viu como adiciona em array list, não é? Então, para a gente adicionar é só chamar o método add do array list. Então, eu digo que número que eu quero add. Ele fala para adicionar 10, 20, 30, 40. É isso? Deixa eu ver. 10, 20, 30, 40. Pronto. Então eu vou adicionar aqui. Add 10, add, opa, 20. Copiar, né? 30, 30, 40. E depois ele manda exibir todos os elementos. E aí que está uma das coisas importantes aqui de frisar. Para a gente percorrer o array list, a gente pode fazer da mesma forma que a gente faz com o array normal, correto? Então a gente vai fazer aqui o int i igual a 0 e vai percorrer até i ser menor do que lista ponto, e aí que tá. Por a gente estar usando uma classe ArrayList, a gente vai usar o método dela que indica o tamanho daquele ArrayList. Lembra? A gente viu na sala que o size vai indicar a quantidade de elementos, né, itens naquele array. E aí a gente vai item a item imprimir os elementos da nossa lista, tá? Para isso a gente vai usar o método get na posição que a gente está percorrendo na hora, né? Então se a gente quer imprimir isso aqui, a gente vai colocar isso dentro de um system out println. Tá bom? Então essa é a questão 4. Ele vai percorrer o array list e vai imprimir os itens os elementos que estão armazenados nesse array list, tá? Vamos executar de novo para ver. De novo, vamos executar aqui para ver. E agora eu vou chamar a questão 4. Então ele imprimiu aqui os 10, o 20 e o 30. Vamos mudar aqui para 90, só para a gente ver ele modificando. Ele imprimiu todos os itens desse meu array list. Beleza? Questão 5. Vamos lá, porque o vídeo acabou ficando mais longo do que eu queria. Questão 5.
Dado a relist 5, 15, 25 e 35, calcule e exiba a média dos elementos. Aqui é a mesma coisa. Por enquanto, vamos trabalhar com a inserção com o ADD igual a gente viu até agora. Então, público e void, questão 5. E aí, nessa questão 5, o que eu vou fazer? Criar o meu array list de inteiros de novo, não foi? Foi de inteiros? Foi. De inteiros. Vamos chamar de lista também. Então, eu vou criar o meu array list e vou adicionar. Vou copiar aqui, tá? Porque são os mesmos números? Não, depois eu troco. Então eu vou copiar aqui, vou adicionar os números 5, 15, 25 e 35. Então 5, 15, 25 e 35, tá? E o que é que eu vou fazer com esses números? Vou calcular a média dos elementos. Como que eu calculo a média? Primeiro eu tenho que saber a soma. Então, olha lá, a gente já fez isso, né? A gente já viu como é que eu acho a soma dos números em um array. Tá aqui, tá? Eu declarei uma variável soma, vou copiar. Eu declarei uma variável soma e utilizei ela para achar, como base para achar a soma dos meus elementos. Porque depois eu vou precisar dividir pela quantidade. E como é que eu acho a quantidade de elementos no meu array list? Size, tá? Então, lembrar de trocar aqui, né? Lista e lista. Mas a ideia aqui é a mesma coisa. Eu tenho a minha soma. A diferença é que aqui eu pego pelo get. Eu tenho aqui a minha soma zerada. Vou somar todos os elementos e depois eu posso simplesmente exibir esse cálculo de média, que posso botar assim, média desculpem o acento, tá? Meu teclado está desconfigurado e eu não parei ainda para fazer. Opa, vírgula. Então, qual é a minha média? A minha média é a soma dos meus elementos, que eu já tenho, dividido pela quantidade de elementos que eu tenho naquela lista. Então, lista.get ou lista.size, tá? E aqui eu tenho, esqueci de concatenar, e aqui eu tenho a minha média, tá? Você poderia armazenar em outra variável? Poderia, não tem problema nenhum. Você poderia chegar aqui e falar média e colocar esse cálculo de soma dividido por lista.size. Não tem problema nenhum, tanto faz, tá? Você pode fazer das duas formas. Então, já que a gente tem a questão 5, vamos executar a questão 5 aqui rapidinho. Ficou muito longo esse vídeo. Questão 5. Tá? Questão 5. Vou chamar aqui a questão 5. Beleza? Opa. Array lista. Realmente não ia para lugar nenhum. Deixa eu consertar aqui, porque esse código depois eu vou deixar, vou publicar para vocês, tá? Então eu já conserto logo para não ter problema. Pronto. A média é 20. Então ele somou todos os itens, 5, 15, 25, 35 e dividiu pela quantidade, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então beleza. Vou encerrar esse vídeo por aqui e aí vou preparar os próximos. Valeu, galera. Até a próxima.